Fala galera, análise da partida Vasco 0, São Paulo 0, pela 26ª rodada do Brasileirão. Começando aqui pelo comportamento das equipes na partida, a gente vê que o Vasco jogou num 4-3-3 e o São Paulo num 4-2-3-1. Olhando a distribuição média dos jogadores em campo, a gente percebe uma partida aparentemente equilibrada, né, com quase todos os jogadores aqui no terço central do campo. Mas quando a gente olha a concentração das jogadas, a gente vê que 24% delas ocorreram no campo defensivo do Vasco, 42% no meio de campo e 34% no campo defensivo do São Paulo. Então isso mostra que o Vasco jogou um pouco mais em cima do São Paulo. E aqui embaixo a gente tem um gráfico que mostra o domínio de cada uma das equipes ao longo da partida. E a gente vê aqui que o São Paulo teve um domínio um pouco maior perto dos 15 minutos do primeiro tempo e já no final do primeiro tempo, enquanto o Vasco, no início do segundo tempo e aqui entre os 15 e praticamente os 30 do segundo tempo, foi mais dominante na partida. Aqui na direita a gente tem algumas estatísticas que refletem o comportamento das equipes, tá? Eu vou destacar aquelas que têm de 4 a 5 estrelas, que são as mais relevantes. Então, em termos de posse de bola, o São Paulo teve um valor bastante expressivo aqui, 61% a 39%. Pelo lado do Vasco, o que se destaca aqui foi o número de dribles tentados, tá? 21 com 52% de aproveitamento. E pelo lado do São Paulo, o número de passes tentados com 555 tentativas e 89% de acerto. Olhando agora aqui um pouco para a criação, né, o que os times conseguiram criar ao longo do jogo, também vou tentar destacar aqui as principais estatísticas. Em termos de passes decisivos, foi um número bem baixo para as duas equipes, tá? 9-5, sendo que passes decisivos são aqueles que possibilitam um chute a gol ou então colocam ou então para uma assistência a gol. Em termos de expectativa de assistências, também números não muito animadores aqui, 0,47 a 0,48 para o São Paulo, sendo que aqui a expectativa de gol tenta medir a capacidade dos times de colocarem seus atacantes em condição de chute a gol, tá? Não necessariamente o jogador chutou ou muito menos fez o gol, mas a ideia aqui é medir essa capacidade de colocar os jogadores em condição de finalizar. Olhando aqui para os chutes a gol, foram 11 pelo lado do Vasco e 12 pelo lado do São Paulo, sendo que o São Paulo conseguiu um bom número de chances claras de gol, 2 chances para o tricolor. Dos 11 chutes do Vasco, foram 3 bloqueados, 5 para fora, 1 chute na trave e 2 defendidos. Pelo lado do São Paulo, foram 2 bloqueados, 5 para fora, sendo que 3 passaram perto do gol, 1 chute na trave e 4 defendidos. Aqui na direita eu trago algumas estatísticas que ajudam a gente a entender um pouco melhor esses chutes a gol, tá? A expectativa de gols aqui, que é a primeira estatística, ela mede a qualidade das oportunidades de gol. Então aqui, por exemplo, a gente pode pensar num chute de fora da área e num chute de dentro da área. Esses chutes eles têm expectativa de gol, né, uma probabilidade de vir a ser gol diferentes. Um chute de dentro da área tem mais chance de ser gol do que um chute de fora da área. Em média, um chute qualquer numa partida de futebol tem 10% de chance de gol. Então aqui o Vasco, por exemplo, conseguiu 4 chutes com mais de 10% de chance de gol, enquanto o São Paulo conseguiu 3. Em ambos os casos, é um número aqui de médio para alto. Em termos de qualidade dos chutes, a gente pode analisar isso através do PSXG, que é a expectativa de gol pós-chute. Então vamos pensar aqui, por exemplo, num chute que vai no ângulo, é um chute que tem mais probabilidade de gol do que um chute que vai no meio do gol, porque para o goleiro é muito mais fácil defender um chute que vai no meio. Em média, um chute numa partida de futebol tem em torno de 30% de chance de gol. Nesse jogo, o Vasco não conseguiu nenhum chute com essa qualidade e o São Paulo conseguiu 2 chutes com mais de 30% de chance de gol, que é um número alto para um time visitante. Aqui embaixo, a gente tem o mapa de chutes. E a gente vai ver que o Vasco conseguiu um bom número de chutes de dentro da área, enquanto o São Paulo, a maioria dos chutes foram de fora da área. Analisando aqui agora o placar da partida, do lado esquerdo, eu trago aqui as principais finalizações do jogo, eu vou destacar 2 delas aqui, tá? Pelo lado do São Paulo, o Rames Rodrigues teve uma oportunidade que
tinha 67% de chance de gol, mas foi um chute para fora, né? A qualidade do chute não foi boa o suficiente, por isso o PSXG vai a 0. Já pelo lado do Vasco, a gente tem aqui chutes todos, né, para fora, defendido ou na trave, né? Então a gente vai ver que todos os chutes aqui não tinham uma oportunidade muito boa, né? Todos aqui em torno de 14, desculpa, 13% de chance de gol, e todos eles com PSXG de 0, né? Porque ou foram para fora, ou foram defendidos, ou foram na trave. E com base na qualidade das oportunidades e na qualidade dos chutes, é legal que a gente consegue projetar o número de gols que cada time poderia ter feito na partida. Então vamos começar aqui pelo lado do Vasco. Com base nas oportunidades, o Vasco deveria ter marcado aqui menos de um gol na partida. E com base na qualidade dos chutes, quase 0 gol. Então a gente vê que o Vasco não conseguiu produzir muito na partida. A diferença entre esses dois números é de menos 0,69. E aqui a gente tem uma medida do desempenho dos atacantes. Né? Sendo um número negativo, quase, né, próximo de 1, isso mostra que o desempenho dos atacantes do Vasco não foi bom. E o Vasco marcou 0 gols, o que dá aqui uma diferença, né, entre o número de gols pela qualidade dos chutes e o número de gols marcados de 0,14 positivo. É um número praticamente zero e vai dar uma medida do desempenho do goleiro do São Paulo, no caso. Então, como foi praticamente zero, isso mostra que o goleiro do Vasco fez o feijão com arroz, né? Não tinha uma expectativa de levar nenhum gol, né? 0,14, um número muito baixo, e não tomou nenhum gol, então foi um desempenho ok. Pelo lado de São Paulo, pela qualidade das oportunidades, deveria ter marcado 1,33 gols. E aqui está muito influenciado pelo pênalti perdido, né? A gente vê aqui que um pênalti é uma expectativa de gol de 0,79. Tá? Então, pela qualidade das oportunidades aqui, esse número está sendo muito influenciado pelo pênalti. Pela qualidade dos chutes, deveria ter marcado 1,54 gols. Então a diferença entre esses dois valores é de 0,21 positivo, que dá uma medida da qualidade dos chutes, né, do desempenho dos atacantes. É praticamente zero aqui, então os atacantes também não fizeram muito além do que as oportunidades que eles tinham. Número de gols marcados 0, então essa diferença aqui de 1,54 vai dar o desempenho do goleiro do Vasco, no caso. 1,54 é um número bem alto para um desempenho do goleiro, né, já que ele defendeu o pênalti. Então aqui a gente consegue ver que o desempenho do goleiro do Vasco foi bom, muito pelo pênalti que ele defendeu. Agora aqui já no final da análise eu trago algumas estatísticas que ajudam a gente a medir a qualidade do jogo, tá? Então eu reuni aqui várias estatísticas que eu entendo que vão ajudar a gente a entender se o jogo foi bom ou não. Então o que eu espero de um jogo? Eu espero um número de passes decisivos alto, eu espero que os times consigam colocar seus atacantes em condição de finalizar a gol, que é medido aqui através da expectativa de assistências. Eu espero um número alto de chutes a gol. Eu espero que os times consigam criar oportunidades claras de gol. E aí, através das estatísticas aqui de expectativa de gols e expectativa de gols pós-chute, eu espero que os times consigam um número de chutes com mais de 10% de chance de gol e que a qualidade desses chutes seja acima da média, né? Ou seja, que a probabilidade seja acima de 30%. Eu trago aqui os chutes na trave porque, conceitualmente, são chutes que têm PSXG 0, né? Já que um chute na trave nunca vai poder ser gol. Mas ainda assim eu considero que um chute na trave é um bom chute, né? Só o detalhe ali de não poder ser gol. Então eu também trago aqui para a gente analisar o número de chutes na trave. Além disso, eu espero que um jogo tenha, né, que ocorram gols. Se a gente for olhar aqui, praticamente todas as estatísticas para o Vasco são baixas, né? A gente tem aqui um bom número de chutes com mais de 10% de chance de gol e o chute na trave, que salvam o Vasco aqui, entre aspas. Já pelo lado do São Paulo, a gente vê mais estatísticas com 4 ou 5 estrelas aqui, que seriam bons números. E são aqui, no caso, chances claras de gol 2. A gente teve aqui 3 oportunidades de gol com mais de 10% de chance de gol. 2 chutes com mais de 30% de chance de gol em termos de qualidade e um chute na trave. Então o resumo aqui é que não foi lá um jogo muito bom, né, um 0 a 0,
E se teve alguma qualidade foi muito por conta do São Paulo, que teve mais estatísticas positivas aqui do que o Vasco. Então chegamos aqui ao final dessa análise, né, de Vasco 0, São Paulo 0. Se você puder se inscrever no canal, ajudando a gente a crescer, deixar um comentário, um like e compartilhar o vídeo, eu agradeço muito e falou!